Boa noite, pessoal, futuros UERJianos e UERJianas, começando mais uma aula da nossa reta final. Faltam 3 dias para a prova do UERJ. Muito importante que agora vocês se concentrem em tirar todas as dúvidas. Lembrando que depois da aula de Química, temos aula de Matemática. Então, vocês podem continuar aqui no mesmo link. E é isso, pode começar, professor Geiel. Vamos para a Química. O microfone está desligado. Nós de novo aqui, né? Não tem jeito, né? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Olha só. Hoje a gente vai ver só uma parte da química, que é a físico-química. Existem N capítulos. Então, o que a gente faz? Elimina 2 que não vão cair, radioatividade e eletroquímica. E o restante tem que ter uma ideia. Então, eu fiz uma síntese, bem resumida, para tentar fazer o máximo que nós pudermos fazer. Porque alguma coisa de físico-química vai cair, isso é certo. E o aluno tem um detalhe interessante. Ele tem muita dificuldade na físico-química, em matemática. Eu digo que a prova de química, você precisa de 3 coisas para fazer a prova de química. Primeiro, química. Claro, matéria de química. Segundo, matemática, que tem conta. E terceira coisa, português. Sabe para quê? Para ler, para interpretar. As questões, elas têm um comando. Elas querem que você vá por aqui ou por ali. Tem que estar atento a tudo. E isso é que torna perigoso. O cara não sabe como multiplicar 0,5 vezes 0,3. Pronto, você graçou tudo. Aí é a questão. Esse é um grande problema. No mais, você pode andar numa boa. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu coloquei de físico-química para vocês, acho que tem ficado bem na folha de vocês, pega ela, por favor. Eu coloquei soluções. Presta atenção. Vou fazer um desenho para vocês. Olha só. Deixa eu pegar uma canetinha. Duas vasilhas para fazer você. Aqui eu coloco água e álcool. Aqui eu coloco água e óleo. Presta atenção. Presta atenção. Aqui eu vou formar uma solução. Aqui, meu desenho fica assim. Não é solução. Por quê? Lê. Eu evito de botar coisa para você escrever. Lê. Eu escrevi. Soluções. Mistura homogênea de 2 ou mais substâncias. Homogênea é quando você mistura e não tem o que está misturado, ficou tudo igual. Aqui, ó. São homogêneos. Aqui você vê o óleo e a água. Então, isso aqui é simplesmente uma mistura heterogênea. E mistura heterogênea não é solução. Solução é mistura homogênea. Primeira coisa importante. Saber o que é uma solução. É quando eu misturo 2 ou mais e não identifico, não dá para saber onde é que está. Porque ficou homogêneo. Então, toda solução é sempre uma mistura homogênea. Clarinho. Clarinho. Segundo tópico. Eu coloquei para você aí que a solução ela é formada de 2 partes. Uma parte soluto, que é o que eu vou dissolver, e uma parte solvente. Então, repara só. Se eu fizer uma terceira vasilha aqui, depois você pode copiar, se você quiser, eu colocar aqui água. E aqui sal de cozinha, um pouquinho de sorvete, vai ficar uma mistura homogênea, claro.
Se eu colocar sal demais, vai depositar. Aí não é mais homogêneo. Então, isso aqui é uma solução. Solução. O que eu vou dissolver? O sal. Vou dissolver em quê? Água. Então, o que eu vou dissolver é chamado soluto. Onde eu dissolvo é chamado de solvente. Acabou. Daqui, ó. Soluto e solvente. Soluto é sempre menor quantidade. Solvente maior. Soluto é o que eu vou dissolver. Solvente é onde eu dissolvo. Então, toda solução é homogênea, formada sempre por soluto e solvente. Soluto é menor quantidade, solvente maior. Tranquilo? Tranquilo. Agora, vou apagar, hein, gente? Posso apagar? Posso apagar? Sim ou não? Começa a falar para mim. Vamos lá. Pode, Nico, pode. Isso. Vai printando aí. Isso aqui que eu falei é muito primário. Quero estudar isso até no nono ano. Agora, uma coisa importante. Coeficiente de solubilidade. Eu abreviei por CS. Tá? CS. O que é isso? Gente, presta atenção. Não é porque você quer dissolver que você dissolve. Você coloca coisas na água que não se dissolvem, são insolúveis. Então, essa coisa não vai formar uma solução, tá? Porque para formar tem que ser solúvel, para poder fazer o quê? Uma mistura homogênea. Mas o que eu vou dissolver tem um limite. Então, preste atenção num exemplo geral para você. Eu vou colocar, por exemplo, sal de cozinha. Sal de cozinha. NaCl. Aí você pega aqui e diz que o coeficiente de solubilidade é de 36 gramas. Aí você faz assim, ó. Coloca aqui 4 gramas. Coloca aqui 34 gramas. Coloca aqui 36 gramas. E coloca aqui 40 gramas. Tudo de NaCl. Agora, eu sei que o coeficiente... Tem que ser, não tem que decorar, não. Isso aí é dado. Que o coeficiente dele é de 36 gramas. Então, presta atenção. Cada substância tem o seu próprio coeficiente. E o que é isso? É a quantidade máxima que eu dissolvo. Acabou. Acabou. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que eu consigo dissolver. Então, o que você entende quando eu disse isso aqui? Ó? Se o coeficiente é 36, eu dissolvo até 36. Passou de 36, eu dissolvo mais. Concorda comigo? Então, vamos começar a conversar? Vamos. 36 gramas. Sal de cozinha, eu só dissolvo em 36 gramas. Muito bem. Aí faz gel. E se você pegar e for no mercado e comprar 1 quilo de sal, são 1.000 gramas, não são? 1.000 gramas, um saquinho de sal. Você chega na beira de uma piscina e joga. Dissolve. Digo, dissolveu. Eu disse que o máximo é 36. Cuidado. É 36, sim. Mas esse máximo tem um padrão de solvente. É 36 para 100 gramas de água. Então eu estou supondo aqui que todos têm 100. Entendeu? Então, todos têm 100. Então, o que acontece? 4 dissolvo? 34 dissolvo? 36 dissolvo? E aqui? Aqui eu dissolvo? Não. Dissolvo, sim. Mas o máximo é quanto? 36. Se eu coloquei 40, o que significa? Vai ficar aqui no fundo 4 gramas por 4. Preparou? Aí, então, é uma solução que ficou heterogênea. Agora, preste atenção em outra informação que está logo em sequência, tipo de soluções. Esse aqui eu coloquei 4. Eu podia colocar quanto? Até 36. Você acha que eu coloquei pouco ou muito do que eu poderia colocar? Me dá só. Começa falando comigo. Coloquei 4 gramas só. Você acha que eu coloquei bastante do que eu poderia colocar ou coloquei pouco do que eu poderia colocar? O que você me responde? Pouco, né, gente? Cabe 36. Eu botei 4, coloquei pouco. Quando você coloca pouco soluto, a solução é chamada diluída. É aquela que tem pouco soluto e muito solvente. Agora, olha o segundo. Eu coloquei 34. Caramba!
Coloquei pra caramba, né? E qual é o máximo que eu posso? 36. O máximo tá aqui, ó. Não esquece isso. Coloquei, tu coloquei máximo, quase próximo do máximo. Ah, então, essa solução é chamada concentrada. É você aqui fazer uma laranjada, um litro de água e uma laranja espremida. Pouquíssimo. Aqui eu já faço um litro de água, boto 5 laranjas. Que é o concentrado quando tem bastante solúvel. E nessa aqui, hein? Essa aqui, eu atingi o máximo. Atingi o máximo. Então, quando você atinge o máximo, ela é chamada saturada. Saturou, completou. E essa aqui? Essa aqui eu vou chamar de super saturada. Mas, Gel, você disse para mim que para ser solução tem que ser homogênea. Aqui não está homogênea. Então, espera, Jesus só, vamos acabar. Do jeito que está, não é solução. Mas eu vou fazer pela solução. Agarro essa vasilha com essa mistura, que está no fundo, e boto um triângulozinho assim em cima da seta. Aprende já. Um triângulozinho em cima da seta significa aquecimento, calor. Aí eu vou e esquento isso. Quando eu esquento, eu aumentei a temperatura para cacete, tá? Simplesmente, aí dissolve. Então, nesse caso aqui, ela ficou super saturada. Mas eu precisei apelar para o recurso físico para que ela ficasse, que espontaneamente não vai. Coloquei 40, o máximo de 36, vai ficar sempre 4 no fundo. Eu aqueço. Você, quando aquece, movimenta as moléculas. Elas se espalham, aí se separam. Ela é super saturada. Qualquer abalo que você der, vai para o fundo. Super saturada. Eu bato aqui assim, ó. Dei uma pancadinha, uma pancadinha, vai tudo para o fundo. Por quê? Porque ela é super saturada. Eu dissolvi além do que eu poderia, mas tive que apelar. Apelei como? Fazendo um aquecimento. Então, assim, 4 tipos de soluções em função disso. Isso é o máximo que eu posso fazer de qualquer substância. Repito, cada substância tem o seu. Quando eu coloco um pouquinho diluída, bastante concentrada, atinjo saturada, ultrapasso subsaturada. Clarinha até aqui? São essas coisas muito importantes que você precisa saber. Outra coisa que você precisa saber, vou apagar aqui, posso apagar, crianças? Fala para eu. Posso ou não posso? Hein? Sim, 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 sim. Vai tirando, gente. Vai tirando o print, tá? Eu coloquei agora uma coisa importante. Agora, em cima disso aqui, ó. Gráfico. Então, não vou fazer um gráfico para você, para te explicar um gráfico. Um gráfico de uma substância qualquer. Onde aqui eu tenho a solubilidade. Deixa eu escrever aqui. Solubilidade. E aqui, a temperatura. Então, vamos lá, uma curva assim. Por exemplo, eu quero te dar um gráfico. Eu quero ter uma curva que sobe, que desce, que interessa. O que aquilo representa para nós? Fácil. Você vai ter, na tua curva, seja ela subindo, descendo, reta, não interessa como, você vai ter um detalhe interessante. Um ponto em cima da curva. Aqui, por exemplo. Podia ser aqui. Mas está em cima da curva. Se você tem um ponto em cima da curva, vou chamar de ponto A. Você colocou a quantidade ali máxima do que você poderia colocar. Agora, se eu fizer um ponto aqui em cima, B, já estou acima do máximo. Se eu fizer embaixo, C. Se eu fizer embaixo, D. O que eu tiro daqui? Presta atenção. Qualquer ponto que esteja colocado sobre a curva indica saturado. O que significa isso? Eu vou saber, numa determinada temperatura, aqui, ó, qual é a solubilidade. Eu venho aqui e vejo a solubilidade a tantos graus, 40 gramas, 30 gramas, 20 gramas. Então, ponto em cima da curva. Aqui é saturado. Em cima da curva, eu estou acima da saturada. É a super saturada. Agora, C e D estão abaixo da curva. São soluções que eu chamo de, anota aí, insaturadas. Agora, pensa e me responde. Insaturada é diluída, concentrada. Concorda comigo?
Diluída, concentrada. Ponto C. Está mais próximo da saturação. É a diluída ou é a concentrada? Rapidinho, responde. Rapidinho, responde. Ponto C é o quê? Concentrada? Claro, queridos. É a concentrada. Está próxima da saturada. Logicamente, aqui é diluída. Isso se aparecer um gráfico para vocês. Não tem que errar. É só olhar. Aqui é a temperatura que o cara marcou. Você olha aqui. A 40 graus é aqui. A 50 graus, você via daqui, ó. E assim, a 10 graus, você olha aqui, assim por diante. Indica quanto sobe numa determinada temperatura. Isso chama-se coeficiente de solubilidade. Clarinho? Muito bem. Agora, gente, vamos para a parte mais séria. Mais séria, deixa eu explicar por quê. Eu quero ver se você entende o que eu vou falar. Se eu perguntasse para vocês assim, estão vendo aqui esse apagador, não estão? Estão? Diz para mim assim, qual o tamanho desse apagador? Chuta, gente, chuta, qualquer valor. Quanto fez aqui? Chuta. Alguém me colocou um valor, a gente serve. 13 centímetros, pronto. 13, 15, é isso. 13 centímetros, 15 centímetros, 10 centímetros. Mas, gente, eu sou meio maluco, eu digo assim, olha, aqui tem 15 metros. Alguém fala, não, Geo, eu acho que tem 20 milímetros. Geo, aí tem 3 quilômetros. É uma medida. É uma medida de quê? De comprimento. Então, eu trabalho com milímetro, com centímetro, com metro, com quilômetro, etc. E tal. Medida de comprimento. Segunda pergunta. Quanto pesa isso aqui? Coloquei numa balança. Chuta. 100 gramas. Me dá aí com uma outra unidade, por favor. 200 gramas. 1 quilo. Isso, 2 quilos. Gente, qualquer valor. Porque agora eu estou medindo o quê? Massa. Então, eu medi em grama, miligrama, concorda? Quilograma, tonelada. É uma unidade de massa. Muito bem. Só que agora eu vou medir solução. Então, olha o título que está aí para você, que eu coloquei, respondendo ao item 4, unidades de concentração. Queridos, existem várias. E, logicamente, eu coloquei as duas mais importantes, que são as que caem frequentemente. Primeira delas, concentração comum. Vamos aprender a medir uma solução. Se eu chegar a você e falar assim, esse quadro tem 2. Aí você fala, Gel, 2? 2 por quê? 2 metros, 2 quilômetros, 2 lados, 2 cores. Eu falo apenas 2, você sabe o que é. Então tem que ter unidade. Unidade, concorda? Então eu digo, minha solução é 2. 2 o quê? Primeira maneira importante. Concentração comum. Repara o que está escrito aí. Relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, está aí bem claro para você. Olha aqui. Concentração. Está escrito embaixo aí, ó. Massa sobre volume. Agora, preste atenção. Relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Olha o exemplo que tem para a gente fazer agora. Solução preparada com 5 gramas de soluto e 200 mililitros de solução. 5 gramas do soluto e 200 mililitros de solução. Esse volume, litro, essa massa, grama. Por favor, quando me dá a resposta, pode fazer. E agora faz uma coisa. Ó, vou ter até aqui para mim. Ó. Vai ter conta, né? E a gente não vai poder perder tempo. Então, por favor, na aula hoje, use a calculadora. Em casa, quando for estudar, esquece a calculadora. Esquece, porque você não vai ter na prova a calculadora. Então, não adianta. Entendeu? Mas aqui na sala, a gente faz ganhar mais rápido. Vamos lá. Alguém já fez essa para mim? Me diz que deu? Quero resposta. Quero resposta. Ninguém. Não, eu não acredito. Eu não acredito. O Rafael achou 0,25. A Juliana, 25. A Rosiane, 25. 105 está 25. É uma coisa de coisa, né, gente? 5 gramas e 200 mililitros.
Hein? Mais ninguém? Então vamos lá. Vamos lá. É o que eu disse. Presta atenção. Eu dei massa e dei volume. Você sabe que concentração é massa sobre volume. Qual é a massa? 5. Qual o volume? 200. Aí você faz a conta. Deixa eu fazer aqui, onde eu botei a calculadora. Vai ficar 5 dividido por 200. Resposta: 0,025. Fez isso, dançou. Por que dançou? Queridos do meu coração amado, olha o que eu disse. A massa em grama, está pronto. Por litro, aqui eu dei mililitro. Então, por favor, tem que transformar para litro. Eu não sei, vou te ajudar. Guarda, 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Se eu tenho 200 mililitros, eu tenho X. Então, esse X aqui vai ser 200 sobre 1000. Corta. 2 por 10. Quanto é que está a conta? Deixa eu fazer a conta aqui para você. Você vai dividir 200 não, 5, né? 5 dividido... Isso aqui é nada, né? Vai ficar, atenção, 5 dividido por 0,2. 5 dividido por 0,2, resposta, 25. 25 o quê? Grama por litro. Olha lá. Você vê qual é o cuidado que tem que ter nessa prova. Você entendeu o que complica? É por isso que muita gente foge de química, foge de física, foge de... Porque tem conta. Você vê, às vezes, hoje em dia, é bem mais acentuado, menos que antigamente. Hoje em dia, existe muito aluno de áreas de humanas. Não estou falando que é errado, não, tá? Mas sabe por que muitos fazem humanas? Porque eles odeiam química, física, matemática e biologia, que é da área biomédico-tecnológica. Então, ele foge para que acha que é mais fácil. Gente, é um direito de cada um. Mas, gente, se você souber química, souber matemática, você sabe fazer essa conta. Tem gente que vai se enrolar aqui nessa conta. Concorda comigo? Não é verdade? Vai se enrolar? Vai. E aí, o que eu digo? Eu não posso fazer a conta por você. Esse é o nosso problema. Contar. Ok? E que eu não tenho mistério. Não esquece. Isso chama-se concentração comum. Sempre grama por litro. Seguindo, vamos para letra B. Letra B. Essa foi concentração comum. Posso apagar, não posso? Posso. A letra B é isso aqui, ó. Quantidade de matéria. Queridos, é o que antigamente era chamado, e ainda é, molaridade. A IUPAC resolveu abolir esse termo. A IUPAC, a sede dela, era a Suíça. Tá? E simplesmente lá, os caras responsáveis pela IUPAC, os cientistas, os caras que vão fazer as coisas, eles respondem por tudo que existe na química. Tudo que acontece, eles respondem. Então, de vez em quando, eles mudam algumas coisas. Então, agora mudaram. Não é mais molaridade, é quantidade de matéria. Ah, mas tem faculdade que... A própria UERJ. A UERJ caga e anda para essa informação. E para outras tantas. Ela bota a solução 2 molar. 2 molar de molaridade. E eles querem que se coloque agora, sempre, em mol por litro branco. É uma unidade chamada quantidade de matéria que mede a solução em mol por litro. Então, vamos ver o que é isso aí e como é que trabalhamos com isso. Essa aí é mais importante que a de cima. Vamos lá. O que eu coloquei? Quantidade de matéria. Lê comigo. Relação entre o número de mols do soluto
e o volume da solução. Então, queridos, polaridade. Número de mol absoluto, volume da solução. Esse volume, sempre litro, vou já colocar. Mas, simplesmente, o cara pode colocar outra relação. Por quê? Sabendo que vocês, muitos não sabem, sabendo que N é igual massa sobre massa molar, massa em gramas, massa molar, essa fórmula, eu junto com essa, e fico assim, ó, molaridade, massa, volume, massa molar. Olha aqui. E, por favor, não esquece, massa, grama, volume, litro. Sempre. Exemplo para fazer. Tá aí. 4 gramas de NaOH em 1 litro de solução. Eu quero saber qual é a concentração em mol por litro. Vou te dar dados. Você vai precisar. Na vale 23, a massa atômica. Oxigênio, 16. E H é 1. Se é prova de Enem, o cara tem que estudar isso. Não, ele não precisa. Ele pode até dar. Por que ele precisa? Na UERJ tem tabela periódica. E na tabela periódica está escrito que o sódio é 23. Que o ódio é 6, que o H é 1. Não tem que decorar nada. É só olhar na tabela. Então, vê se faz essa questão sem eu falar nada. Dá uma olhada. Quatro gramas de NaOH. Vou botar aqui embaixo. Ó. 4 gramas NaOH. O que mais? 1 litro de solução. Vamos lá. Quando alguém achar a resposta, bota para mim. Olha lá. Giovana já fez. 0,1 mol por litro. Não sei se está certo, Giovana, que eu não fiz, tá? Mas faço já, querido. Aguenta aí. Quem pode... na segunda página, está isso já. Exatamente. Eu estou fazendo só uma folha para vocês. Depois tem 12 para vocês fazerem. Só a Giovana que vai me responder isso? Ai, meu Deus. Rafael também colocou 001. O Rony Clay, 01. Giovana, 01. 01. Está vendo uma diferença na resposta? Significa uma coisa. Alguém está errando conta. Concorda comigo? Muito bem. Então, eu já disse, o problema não é química, o problema é matemática. E você aprende tanto toque matemática bonitinho pra cacete. E usa em quê? A gente não usa isso aqui, mas usa aqui o quê? Matemática básica. Contas, né, gente? Multiplicação, divisão, operações básicas, né? Mais alguém? Vamos lá, quero resposta. Ninguém? Mais umzinho só me respondendo. Eu quero ver. Ninguém? Então eu vou fazer, porque não posso esperar, né? Vamos lá. Olha que coisa fácil. Não estou brincando, não. Fácil. Lê. Olha aqui. O que o cara dá para você? Massa. O que está de grama é massa. O que ele dá? Volume. Ele fala que é 1 litro. E a substância que é NaOH. Então, vamos lá. Eu quero saber qual é a molaridade. Ou seja, a quantidade de matéria. Então, você faz assim, ó. Molaridade, massa, volume, massa molar. Vamos lá. Molaridade, que é o que eu quero. Ó, vou botar aqui, ó. Ele. Ó. Aí eu tenho. Massa. Lê, queridos. 4.
Volume, 1. Massa molar. A massa molar é a soma daquilo ali. Ó. Massa molar é a soma da massa atômica. 23 por 16 de 1, 40. 40. 40. Resposta. 4 sobre 40. Resposta. 0,1 mol por litro. Se está na dúvida, faz que nem eu, que eu não sei fazer conta. Aí eu vou e faço aqui, ó. 4 dividido por 40. Resposta. 0,1. Acertei, que espetáculo, né, gente? Você quer me explicar qual a dificuldade? Gente, tudo é possível para nós. Por que eu falo isso? Que o impossível pertence a Deus. Deus faz o impossível. Então, gente, vestibular, a gente pode fazer isso, tá bem? Pode. Agora, é aquilo que eu quero. Gana. Eu quero vocês correndo atrás, brigando, até chegar lá. Ah, não me dei bem, faço de novo. Lembra o que eu disse? Esse é o nosso critério. É muito corrido. Gente, para eu dar aula de soluções, eu precisaria, no mínimo, 2 semanas com 4 horas de aula. Mas, doutor, porque aqui não vou dar. Por quê? É coisa que tem soluções, só cai na específica. Isso aqui eu disse, é uma sinopse. Vocês vão ver quando eu voltar com específica. Aí, ó, eu quero ver brincadeira. Vai ter nego chorando, gritando, reclamando, lamentando. É para chorar mesmo. A aula comigo é para sofrer. Mas tem que ser. Vestibular é isso. Tá claro essas duas? Segue comigo. Aí eu botei, segundo item, relação entre concentração comum e molaridade. E eu disse que concentração comum é molaridade vezes massa molar. Está dentro aqui essa fórmula aí? Está na sua folhinha. Sua folhinha tem tudo que eu estou falando. Aí coloquei um problema. Para você fazer. Solução de HNO3. Ó, para você, hein? Ó, solução de HNO3. Deixa eu botar logo aqui os pesos para vocês. O H é 1, o N é 14 e o O é 16, HNO3. O que mais? 0,5 mol por litro. Eu quero saber quanto vale C. Manda brasa! Manda brasa! Ninguém aqui comigo pode ficar parado. Não dá para parar. Parar, você é atropelado. Manda brasa! Quando alguém achar... não, eu vou indicar, já botou a resposta. 36. Não sei, nem desconfie. Mais ninguém? Faz com calculadora para ganhar tempo. Rafael, colocou 31,5. Clara também, João também, Maria também. João, deve ser todo mundo colocando na resposta. Tipo, gente, você tem que confiar em você. Eu quero que você confie em você. Acredita. Você pode. Acredita em mim. Tenho certeza. Agora, tem que estar rolando. Pena, tínhamos 4 aulas só. Essa é a 4ª linha nossa. Então, eu acho que já fizemos uns milagres aí, né? Você colocar essas coisas todas na cabeça de vocês. Agora, gente, vai ser melhor para o segundo ano de qualificação? Vai. Porque aí você deu mais matéria. Essas aulas têm que continuar. Vocês não podem parar. Na verdade, a segunda qualificação é em agosto. E a discursiva específica é em dezembro. Então, tem muito tempo até lá. Muito tempo. E vocês têm uma equipe que está botando você nos pontos ideais. Comigo, você sabe qual é o problema, né? É pessoal que quer fazer medicina, enfermagem, nutrição, odontologia, farmácia, biologia igualzinho. Então, são cadeiras difíceis de passar, né, gente? Nós estamos na briga. Nós estamos... Eu gostei hoje.
Hoje já teve 57 alunos em sala de aula institucional, aumentou em relação à terça-feira, olha aí. Então, é isso aí, é vontade. Bom, eu faço difícil, reclamo, mas eu estou procurando fazer. Então, vamos lá, mais um. Não pode errar. Eu dei a molaridade, 0,5. Pedi concentração comum. Você sabe que a concentração comum é a molaridade massa molar. Olha lá, quem é. Primeiro jeito. Molaridade, 0,5 vezes. Massa molar, somar isso aqui. 1 com 14, 15. Com 16, 15 vezes 31, não é isso? Soma 1 com 14, 15. Vou fazer a conta. Olha o aluno. Olha o aluno desavisado. 1 com 14, 15. 15 mais 16. 31. Então você bota 31. E ao colocar 31, já entramos pelo campo. Mas, por quê? O outro foi assim? Foi. Mas o outro era NaOH, era um Na, um O, um H. Era só somar 23 com 16, com mais 1 dá 40. Mas olha aqui, o H tem 1. Então, 1 vezes 1, 1. 14, só tem 1. 16, tem 3. 16, 48. Somei, isso vai dar 63. Então, 0,5 vezes 63. Vamos fazer essa conta? Vamos fazer essa conta? Você vem correndo aqui. 0,5 vezes 63. Resposta: 31,5. Olha lá. 31,5. 31,5 o quê? Bananas, melancias, metros, tangerinas, carros. 31,5 o quê? Você fez uma medida, tem que ter unidade. Isso, João. Grama por litro. Olha só, se alguém for encarar a mim lá para o final do ano como específica, gente, se fizer 100 unidades, é 0. Você escutou o que eu disse? A resposta é 31,5. O quê? Gramas por litro. Você está entendendo a importância? Isso tem que estar na cuca, não tem jeito. Tudo bem? Vamos seguir, queridos. Vamos seguir. Agora, para fechar essa parte, quer dizer, fechar, olha que coisa absurda, fechar. Fechar, porque é o que eu vou dar agora, né? Não tem mais jeito, né? Nós colocamos um títulozinho aí que diz o seguinte: diluição. Diluição e evaporação. Presta atenção. Diluição. Lê comigo aí. Acrescentar mais solvente em uma solução. Então, presta atenção. Presta atenção. Se eu coloco mais solvente, eu tenho isso aqui, ó, uma vasilha. Eu tenho uma solução até aqui, ó. Então, eu tenho um volume, chamo de volume 1. Eu tenho uma concentração 1. Aí eu coloco mais água. Se eu adiciono água, é diluição. Diluir é adicionar solvente, no caso água, que é o que a gente vai usar sempre em prova, né? Solvente. Se eu colocar mais água, você concorda que o volume, ó, vai passar para cá? Olha lá. Ele mudou, V2. Então você viu facilmente que o volume aumentou. Agora a concentração era C1, passa a ser C2. A concentração diminui. Então, queridos, é uma relação inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, V1, C1, igual a V2, C2. Tá bom. Isso é diluição. Agora, olha como é igual. Eu vou colocar, fazer igual. Agora eu vou fazer evaporação. Na diluição, você adicionou água, solvente. Evaporação. Retirar solvente. Se eu vou retirar solvente, o volume diminui. E a acusação aumenta. Então está aqui, ó. Você tem essa solução aqui, ó. Até aqui em cima. Volume e a concentração. Aí você aquece. Olha lá. Aí a água sai. Se a água sai, que é o solvente, olha aqui a quantidade. Diminuiu V2. Então, repara. A concentração aumentou. E o volume diminuiu. Inversa, igualzinho. Olha lá.
E aqui você trabalha com qualquer unidade para volume. Pode ser de litro, pode ser mililitro, não precisa mudar nada. Aqui, se cara deu litro, trabalha ali. Deu litro, trabalha mililitro. Ok? Isso é diluição. Acrescentar água. Evaporação. Tirar água. Probleminha para vocês pronto aí para fazer. Lê. Adiciona-se 300 de água. 300 não, tem de água. Tem outra 300, 300 é muito grande. Bota 30. Em lugar de 300, bota 30. Vai ficar muito louco. 300 é muito absurdo. Conserta aí. Adiciona-se 30 mililitros de água em 20 mililitros de uma solução 0,4. Qual a concentração resultante? Manda lá, faz sozinho. Faz sozinho. E quando tiver a resposta, já coloca aqui que eu estou sentado ao lado do computador vendo. Vamos lá. Vamos lá. 30 mililitros, em lugar de 300, meu amor. Adiciona, ó, a minha está escrito assim, querida. Adiciona-se 300 mililitros de água. Não é 300, é 30. Tá? É 30. Já acharam? 0,16, Giovana? Não sei, querida. Vou fazer agora. Olha, Cleiton me achou 0,16. Me diz 0,16. Não deve ser, todo mundo achando. Eu fico feliz da vida. Mas está tendo esse contato. Isso não parece nem aula online. Eu falo, eu brigo com vocês, eu reclamo, eu grito, né? Aquelas online que é gravada, eu odeio aquilo. Eu odeio aquilo. Eu gosto de ter um retorno. Nós vamos chamar todos para vir aqui para o Rio de Janeiro, que ela vem aqui no Rio de Janeiro, tá? Está aqui em frente ao Oeste, eu arranjo um chiquinho lá no Oeste, ajudando vocês. Quando o Rafael ele achou 80, Rafael. Tem erro aí, Rafael. Claro, 1,6. Deve ser conta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Repara só. Ele fala assim: adicionam-se 30 ml de água. Adicionou água, já sei, diluição. Aí você prepara o que você tem que preparar. O que você tem que preparar? Volume, concentração, é mol por isso, entendeu? É uma unidade. Pode ser com qualquer unidade. V2, L2. Vamos lá. Adiciona-se 30 mililitros de água. Lê. Se você adicione alguma coisa. Eu vou colocar 30 mililitros. Onde? Lê. Adiciona-se em 20. Ah, então meu recipiente tinha 20. Olha lá. 20. Agora, olha como é que é fácil. Adicionou 30. Vai ficar com quanto? 50. De onde surgiu 50? De milagre, não, pô. Você adicionou 20 e 30, 50. Então, eu relembro. Adicionando-se 30 ml de água em 20, uma solução 0,4. Solução 0,4 mol por litro. Ele pede a concentração resultante. Gente, é piada! Tá falando que química é difícil. Olha que coisa ridícula. Ajuda eu. Volume inicial, 20. Polaridade, 0,4. Final, 50. Polaridade de M2. Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta? Quanto é que dá 20? Vou fazer, nem precisava, gente. 20 vezes 0,4. Essa conta é dificílima dá 8. Igual a 50 M2. Quanto é que acharam de 50? 8 dividido por 50. Resposta: 0,16 mol por litro. Parabéns, meus queridos. Parabéns, meus queridos. Olha aí. Aí tem um outro de evaporação que é igual, não vou fazer. Tá claro? Agora, repito. Eu, para dar tudo de soluções que eu vou precisar, eu gastaria esta semana e uma outra semana inteirinha. Com 2 horas hoje, 2 horas bem. Aí eu fecho, mas fecho justinho. Gente, eu não posso fechar agora tudo, que ninguém vai precisar. Mas isso que eu mostrei é o que mais aparece nessa prova da UERJ, prova de qualificação. Ok? Tá legal? Show. Vamos seguir. Segundo capítulo para estudar chama-se cinética química.
Está lendo aí? Tá. Cinética química. Então, vem comigo. Eu coloquei. Cinética química. Estuda a velocidade das reações. É física. Por que essa matéria é chamada físico-química? Você estuda fenômenos físicos na química. Você estuda fenômenos químicos na física. Reparou? Então, coisa de físico-química. Eu vou gostar da velocidade de uma reação. É saber se uma reação é rápida, se ela é lenta, se ela demora, o que influi. Estudar a velocidade de uma reação. Isso chama cinética química. E a primeira coisa que eu coloquei aí é de física purinha. Está escrito aí. Velocidade. Então, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Velocidade média. Vamos chamar de VE. Alguém me dá essa resposta aí. Como é que se calcula a velocidade média na física? Professor, só um minutinho que tem alguns alunos com dúvida. A Lara também levantou a mão. Fala. Pergunta, queridos, o que é? Vai. Professor, perdão por interromper a aula. Eu só queria saber se na questão anterior, no caso, não tinha que converter de mililitro para litro. Não, meu amor. Você é obrigado a converter se você tiver massa em grama. Não tendo, pode trabalhar sempre com litro. Eu falei, pode trabalhar com litro, mililitro, você fica com qualquer unidade. Não é necessário isso. Tá? A Emily, não entendeu os 50? Claro, meu amor. O que eu disse? Adicionamos 30. Mas eu tinha quanto? 20. Eu tinha 20. Adicionei 30, ficou quanto? 50. O delta, o que significa o delta? O delta ali em cima significa aquecimento. Tudo bem? Então, lá, me dá a fórmula aí de velocidade média da física. Alguém já deu? Eu não vi? Isso. Não é dt. É delta S sobre delta T. Isto é física. Velocidade média de um corpo, de um carro, de um avião, de um navio, ou de qualquer, é diferença do espaço, variação do espaço com determinado intervalo de tempo. Isso é física. Química. Vai mudar? Vai mudar a sigla. Delta T? Claro. Delta T. Delta T. E delta S eu passo a colocar delta N. Variação do número de mols, quantos mols reagiram, ou quantos mols se formaram num determinado intervalo de tempo. Isso é física, não é química, tá? E aqui, inclusive, não tem nada de química. Você vê, começou a reação com tempo zero, tinha 2 gramas, 1 minuto, passou para 1 grama, esse podia. Você compara. Variou de 0 para 5, deu um negócio assim. O tempo era de 2 minutos para 6 minutos, variou de 4, dividido pelo outro, acabou de ter a resposta. Isso é velocidade média, tá? Muito bem. A segunda coisa importante, fatores que influem a velocidade. Presta atenção. Isso é para uma prova de qualificação, pode cair e já caiu. Fator que influi a velocidade. Primeiro, superfície de contato. O que significa isso? Se eu quiser fazer a reação do zinco com HCl para formar ZnCl2 mais H2, os dois aqui, eu vou usar esse zinco na minha vasilha. Uma placa de zinco. E aqui está o HCl. E eu posso fazer um desenho assim, ó, vê se você entende. Ó, eu pego zinco em pó de HCl. Pensa. Você vai reagir o zinco com ácido clorídrico em 2 posições. Primeiro, uma plaquinha de zinco. Eu chego aqui, ó, bota a placa. Ó, uma placa. E aqui? Aqui eu jogo o zinco em pó. Usa bom senso. Onde você acha que reage mais rápido? Na plaquinha de zinco, um bastão de zinco, ou zinco? Pó. Resposta: pó.
Claro! Que quando eu coloco uma placa, a reação é só aqui, ó, em volta da placa, ó. Aqui fora não está reagindo. Então, eu tenho aqui o meu pote, ó, o meu pote, ó. Se eu enfiar a placa toda, reage a placa toda, mas enfiei aqui, ó. Mas ficou fora. Então, só reage a parte que está em contato. Mas quando eu coloco ele em pó, o pó se espalha. A reação, ó, é em todo o recipiente. Conclusão. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de uma reação. Reparou? Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de uma reação. Escreve isso. Segundo, estado físico de reagentes. Gente, os reagentes, se combinar, eles podem ser sólidos, líquidos, gasosos. Mas por uma coisa. Onde existe mais liberdade nas moléculas ou nos átomos? No sólido, no líquido ou no gás? Tem? Gás. A Emily botou líquido, gás. Gente, mais liberdade é que as moléculas estão soltas. Você pega assim, ó. Sólido. Líquido. Gás. Sólido, líquido, gás. Onde tem mais liberdade? No gás. Então, para que haja uma reação, se faz necessário que as moléculas se choquem, colidam. Gente, aqui ela vai se chocar, nunca está grudada uma na outra. Aqui está um pouquinho separado, vai estar mais separado. Então, o que significa? Velocidade depende do estado físico. O que você pode colocar aqui embaixo? Que a velocidade do gás é maior que no líquido e é maior que no sólido. Gasoso reage muito mais fácil. Tá? É maior a velocidade. Terceiro fator, temperatura. Gente, pensa. Você está vendo uma reação a 25 graus, temperatura ambiente nossa. Aí você passa essa temperatura para 60 graus. Pensa. Se eu passar para 60 graus, as moléculas vão se mexer mais ou mexer menos? Resposta. Mais. Se vai ficar mais se mexendo, vai ter mais possibilidade de colisão? Vai. Então vai ser muito mais rápido. Concorda comigo? Então, queridos, você aumentou a temperatura, você aumenta a velocidade da reação. As moléculas se mexem mais. E a última coisa que está aqui, que não é a principal está na outra página, a última coisa é catalisador. O que um catalisador faz? Resposta, quero ver. Para que serve? Catalisador. Ninguém? Ai. Acelerar. Acelerar o quê? Não é uma reação. Acelerador. Ok, para. E apaga. Para e apaga. Não me fala que catalisador é usado para acelerar a reação, porque não. Catalisador modifica a velocidade. Tem reação que é rápida demais, que chega a explodir, e você vai fazê-la. Olha o risco. Coloca um catalisador chamado negativo, que diminui a velocidade. É porque geralmente você usa para acelerar. Então você vicia aí, culpado disso é biologia, que usa muito catalisador naquelas reações biológicas no organismo humano, acelera. A maneira fala que catalisador acelera, nem sempre. Catalisador serve para modificar a velocidade, para mais ou para menos. Os mais frequentes, para mais. Acelera. Por isso todo mundo me respondeu que acelera, mas corrigindo, não é obrigado a acelerar. Você tem que alterar a velocidade para reação. Mas ele influi na velocidade. E agora mudou a página para mais importante, porque agora é aqui. Concentração. Agora sim. Isso aqui não tem química. Concorda comigo? Não tem química. Agora vai ter. O outro fator responsável pela velocidade. Eu falei superfície de contato, falei estado físico, falei temperatura, falei concentração, e existem outros mais, hein? E vou falar agora concentração. Concentração dos reagentes. Então, vem comigo, meus queridos, se conseguir isso aqui, eu vou ficar feliz pra cacete. Olha para cá. Eu coloquei uma reação assim. A
balanceamento. Azão mais B, Bzão, Czinho, Czão, Bzinho, Dzão. Escrevi ali. Lei de Guldberg-Vash. Esse cara formulou uma lei para se calcular a velocidade em função da concentração. Agora vamos lá. Concentração. Mol por litro. Então, já sabemos a modalidade. Vamos representar ela por um colchete. Já dando para chegar? Colchete. Então, vamos lá. O que Guldberg-Vash fala, com duas caras, sobre a velocidade de uma reação? Eles falam. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Se ele falar reagentes, esse e esse me foi. Reparou? A velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Então, vou escrever V igual a concentração do A, concentração do B. Reagentes. Esquece ali. Esquece ali. Velocidade depende da concentração de que reais. Agora, elevado a expoentes, que são os números que balanceiam. Quanto está balanceando aqui? Azinho, Bzinho. Então, isso passa a ser expoente. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Olha a forma da velocidade. E cada reação, queridos, que você faça, você também não tem que saber, o cara tem que te dar, existe uma constante de velocidade. K minúsculo. Constante de velocidade. Então, a minha fórmula fica assim. V igual a K, concentração de A, Azinho, concentração de B, Bzinho. Olha aqui. Essa é a fórmula da velocidade. Aí você vai logo agora pensar comigo num exemplo. Eu não dei exemplo nenhum. E o exemplo que eu vou dar é esse aqui. N2 mais H2 dando NH3. Vê se você consegue responder para mim qual é a fórmula da velocidade. Vê se você consegue responder para mim qual é a fórmula da velocidade. Alguém conseguiu? Deixa eu ver meu raro. Alguém conseguiu? N2, H2. Letícia, bateu na trave. Giovana, bateu na trave. Que bom, gente. Eu estou tão contente. Sabe por quê? Eu estou ouvindo respostas. Bateu na trave, Rodrigo. Vem. Vocês esqueceram de uma coisa que eu já avisei. Gente, vem para cá, por favor. Eu quero saber a fórmula da velocidade. Você vai fazer o que eu mostrei. V igual K, concentração de N2, concentração de H2. Gente. Eu fiz isso e você falou quase. Claro que eu falei quase. Você esqueceu de uma coisa fundamental. Como é que apareceu aqui esse Azinho e esse Bzinho? Balanceamento. Você não balanceou? Então, por favor. Por favor. Domingo. Chegou uma questão para vocês que haja uma reação química. Não nada sem antes balancear. Balanceia primeiro. Olha por quê. Tem 2 N. Aqui tem 1, eu boto 2. Então, tá pronto. Ficaram 6 H. 2 vezes 3, 6. Eu boto 3. Então, na hora que eu fazer a fórmula, aqui é o ponto. Tá pronto.
Viu a diferença? Se você não balancear, você não vai ter expoente. Mas, gente, balancear é um troço primário para nós. Concorda? E eu sei que você sabe. Claro que eu sei. Se eu não confiasse em você, eu te digo uma coisinha muito clara. Não estaria aqui agora. Não estaria. Não estaria mesmo. Eu só faço naquilo que eu acredito. E eu acredito que vocês têm condições de trazer bom resultado para vocês e, logicamente, para todo mundo que está convivendo com vocês. Não é por uma prova que eu vou julgar você. Tá claro? Entenderam o que eu falei? Isso chama-se fórmula da velocidade. Sabendo quanto vale isso, quanto vale isso, quanto vale isso, eu tiro o valor. É assim que começa a usar de uma reação química. Certinho? 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 Ótimo. Certo. Ordem de reação. Olha bem, vou apagar aqui. Olha bem o que é ordem de uma reação. Eu escrevi soma dos expoentes na fórmula da velocidade. Queridos, a minha reação era esta aqui. Era esta aqui. Você viu que eu cortei, que é só reagente. Adivinha, com V igual a K, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Concorda comigo? Olha o que eu disse que é ordem da reação. Lê. É soma dos expoentes na fórmula da velocidade. Soma dos expoentes. Expoente, né? O Azinho, Bzinho. A ordem vai ser A mais B. Então, a reação pode ser de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Vamos falar? Qual é a ordem dessa reação? Expoentes. 1, 3, 4. Reação de quarta ordem. Claro que eu falei? Claro que eu falei? Tranquilo, queridos? Alguém fala para mim? Claro. Alguém? Sim. Show de bola. Ordem é a soma da reação. Da velocidade. Expoente. 3, 5. Se eu perguntar, qual é a ordem para o nitrogênio? 1. Só tem um aqui na frente. Qual é a ordem do nitrogênio? 3. Qual é a ordem global? 1 mais 3, 4. Acabou. Quarta ordem. Certinho? Seguindo, queridos. Aí eu coloquei agora reação elementar e não elementar. Reação elementar e não elementar. O que está escrito aí? Que é aquela elementar que ocorre numa única etapa. Essa que eu acabei de fazer aqui é elementar. Ocorre uma única etapa. Então, se eu fizer assim, CO mais meio de O2, CO2. Qual é a fórmula da velocidade? V igual K, concentração de CO, concentração de O2 elevado a meio. Só teve uma etapa. Essa reação é uma reação elementar. Aí eu faço agora uma reação assim. C mais O2, CO, meio aqui. Aí eu pego CO mais meio aqui, CO2. Somo. Se eu somar, eu posso cortar o que foi igual. Esse com esse. Então fica C mais meio com meio, 1. Olha aqui. Olha aqui. Primeira etapa, segunda etapa. Quando ocorre mais de uma etapa, a reação é não elementar. Não elementar. E quando ela é em mais de uma etapa, está escrito aqui para vocês? Tá, olha lá. Não elementar. Ocorre em mais de uma etapa. A etapa lenta determina a velocidade. A etapa lenta determina a velocidade. Então, essa daqui seria assim. Eu não disse qual é a lenta, então é a soma. Mas se eu falar só, essa aqui é a lenta, essa aqui é a forma da velocidade. Vê se entende o que eu falei. Isso é meio complicado. Olha para cá. Olha para cá. Vou colocar.
S mais O2, dando SO2. SO2 mais O2, SO3. Aí eu digo assim, essa reação aqui é etapa lenta. Qual vai ser a fórmula da velocidade? V igual S O2. Que quando é feito em etapas, a etapa lenta determina. Eu disse que essa é a lenta. Eu tenho que dizer. Você vai adivinhar não, viu, gente? Mas como é que você vê qual é a lenta? O cara tem que te falar. O cara tem que te falar. Então, se ocorre mais de uma etapa, a lenta que determina. Agora, quer ver você se confundir? Olha para cá. Uma reação assim, quer ver? Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Eu boto uma reação assim. SO3 mais NaOH, Na2SO4 mais água. Vai dar 2 aqui, 2 aqui, um S, 4 O, 3, 2, 5. 4 não se perfeito. Tá? Essa é a reação. Olha, eu digo assim. Velocidade de OH, concentração de SO3, concentração de NaOH ao quadrado. Se eu colocar para você isso aqui, ó. V igual K NaOH ao quadrado. Qual é a elementar, qual é a não elementar? Qual é a elementar, qual é a não elementar? Isso é muito difícil. Ainda mais que um monte de professor não fala isso na prova. Eu vou falar isso em sala de aula. Como é que eu não vou adivinhar? Tem que ser mais? Tá vendo só? Já pegou dúvida? Elementar é a segunda. Então, presta atenção. Gente, se eu colocasse alguma informação a mais. Aqui é a etapa lenta. Você marca essa. Quando você não sabe, pensa na reação. Gente, você concorda que essa aqui, eu peguei isto e isto aqui? Então, você concorda que essa fórmula aqui está de acordo com isso? Está ou não está? Então, para ser elementar, a fórmula fica de acordo com a reação. Essa daqui está de acordo com a reação? Não! Por quê? Porque eu não botei o SO3. Então, essa aqui, ó, é não elementar. A elementar bate com a reação certinha. A não elementar não bate. Quer dizer, essa aqui, quando foi feita, ela foi feita em mais de uma etapa, onde o SO3 não iria influir. Elementar é de acordo com a reação. Eu escrevi, lê ali. Olha lá. A etapa lenta determina a velocidade não está de acordo com a equação. Não estando de acordo com a equação, ela é não elementar. Gente, isso é bem complicado. Eu queria ter mais tempo para falar com vocês mais disso. Mas isso aí pode pintar. Seguindo, queridos. Seguindo. Vamos agora fazer uma coisa aqui meio maluca, mas eu não adianta. Sou maluco mesmo? Sou maluco mesmo. Vamos para o quarto, nem sei que número estou. Oitavo equilíbrio. Queridos, presta atenção. Equilíbrio químico. Você vai achar equilíbrio químico, equilíbrio iônico. É troço pra caramba. O que é equilíbrio químico? Primeira coisa. Uma reação. O que essa reação difere para outra que eu acabei de fazer com vocês?
que era diferente? Observa isso. Não vi resposta. Oba, agora vi. Revertível. Isso. Meus amores, a reação é vai e vem. Então, você fala que o equilíbrio é atingido, o equilíbrio é atingido quando V1 é igual a V2. Porque se ela é reversível, ela vai e volta, ela tem duas velocidades. Então, quando a velocidade para a direita e para a esquerda se iguala, você fala atingir o equilíbrio. Então, o equilíbrio é atingido quando a velocidade para a direita e para a esquerda é igual. E quando eu chego nisso, é onde eu quero chegar. Eu tenho o que eu chamo de constante de equilíbrio. Equilíbrio. Que eu vou chamar de KC. Para você ficar logo assustado com KC é a primeira constante que você estuda. Mas qualquer constante é sempre K igual concentração do produto, concentração do reagente. Através disso aqui, vai aparecer KP, KI, KA, KP, KW, KH, KS. 1, 2, 3, 4, 5, 7 constantes para se estudar. É loucura? É. Mas é fácil? É, aparentemente. Então, eu quero que, para essa reação, está aqui, você diga para mim qual vai ser a fórmula de KC. Esse C significa concentração. Qual é que ficaria a fórmula? Lê e responde para mim. Isso aqui é só para você ter uma ideia. Não esquenta isso aqui, não. Isso aqui é para depois. Ah, vai lá. Coloca a fórmula de KC para mim. Não falei nisso ainda, Fernanda. Calma, 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 meu amor. Eu quero a fórmula de KC. É difícil para vocês colocarem, né? No computador, se alguém assistindo no celular. O celular é pior ainda. O celular para chorar. Ninguém? Ninguém? Gente, olha o que eu escrevi. Não interessa qual é a reação. No meu caso, é esta aqui. Para calcular a constante equilíbrio, aqui, é sempre concentração do produto. Aí, então, meus amores, aqui ó, é o produto. Aqui ó, é o reagente. Então, é sempre, para todas elas, hein, é sempre o produto e o reagente. O produto é aqui. Então, fica concentração de C, Czinho, concentração de D, Dzinho. Sobre reagente, concentração de A, Azinho, concentração de B, Bzinho. Olha a fórmula completa. Sabe quando muda? Nunca! Nunca! Quero ver se entenderam. Agora é química mesmo. Coloca aqui para mim como é que fica a fórmula constante. Quero ver se alguém faz essa, para me deixar alegre.
Gente, não é difícil. Quando é difícil, eu falo, ó, lembra que eu falei que ordem e elementar e não elementar é complicado. Talvez alguns ficaram com dúvida. A gente vai ter até o final do ano tempo para colocar isso no ponto. Não é? Mas sem medo de responder. Vamos lá. Uma formulazinha de KC para essa reação. Eba! Eba! Talha ou Thalia? Desculpa, eu não sei qual é o certo aí, tá? Acertou, meu amor. Show de bola. Olha outro aí. Show de bola. Gente. Olha, valeu a pena ouvir. Tá? Você vem assim, poxa, gente, ninguém vai entender nada que eu vou falar, vai ser um troço chato. Vocês me ajudam a gostar. Vocês me ajudam a gostar. Então, simplesmente, você vai fazer isso aqui, ó. Produto. Então, você bota N2 sobre H2 ao cubo. Sobre NH3 ao quadrado. Acabou. Ainda falo de química difícil. Química é a matéria mais fácil para dar aula. Concorda comigo, não? Agora, vamos seguir. Falta um pouquinho só. Me desculpe, mas eu tenho que fazer isso. Equilíbrio químico para reação gasosa. A única diferença. KC muda para KP. P de quê? Pressão. Então, por favor, queridos vocês, 2NH3 gás, dando 2 N2 gás, mais 3H2 gás. Quando for gás, você leva a unidade para pressão. Não é mais uma alcoola de pressão. Então, é só mudar. Onde tem KC, passa a ser KP. E onde é colchete, você vai botar P de pressão. Como é que fica a forma de KP para essa reação? Já está aqui, prontinho. É só trocar sigla. Só trocar sigla. Se alguém acertar essa daí, que eu acho que não vai acertar, vai ser um erro bom. Porque não muda nada, é igual. Mas ninguém, né? Ninguém, né? Olha, igual que está aqui, ó. Agora isso aqui. Ah, tá, botaram ali. Gostei do que eu vi, só que não deu tempo de ver quem é que fez aquilo que me mostrou. Fiquei todo feliz. Fiquei todo feliz. É igual, querido, só não tem o colchete, que o colchete é mol por litro. Eu tenho que levar em consideração pressão. Então, no lugar do colchete, bota P de pressão. Só isso aqui, ó. Esse lá primeiro, eu boto pressão de N2 vezes pressão de H2 ao cubo sobre pressão de NH3 ao quadrado. Acabou. Olha lá. O que mudou? Nada! Olha aí, ó. Café. Olha aí. Você entendeu? Lógico. Sólido jamais entra. Aquilo que eu falei, Letícia. Quando for gás, só tem que levar a consideração de gás. KC aparece um sólido, não coloca. A gente vai falar isso, mas só que não dá tempo agora, tá? Ok? Ok? Nada, amor. Última coisa que eu já estou estourando o tempo. A professora deve estar já me xingando aí. Me desculpe, por favor, professora.
Deixa eu só falar uma coisinha para eles aqui rápido. Tá? A última coisa que tem aí é isso aqui, queridos. pH e pOH. São duas siglas que indicam para nós se uma solução é ácida, básica ou neutra. Já vimos isso sem fórmula na terça-feira, né, quando eu mostrei sal, essas coisinhas lá. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber que está aí. Escala de pH. Ela vai de 0 até 14. 7 é o centro. Preste atenção. Vai cá. Qualquer coisa 7 é pH neutro. Abaixo de 7.000, ácido. Vai cá, ácido. Quanto mais próximo de 0, mais ácido. pH 2 é mais ácido, pH 3. Qualquer coisa acima, mais básico. Tá claro? Agora, preste atenção. Como é que se calcula isso aí? Eu vou colocar uma formulazinha para vocês, que, se você souber matemática, você pode até se virar. pH, para calcular, é menos log de H+. Sabe, do logaritmo é maior. E o pOH é menos log de OH menos. Vou dar um exemplo para você assim. Eu digo assim, H+ igual a 10 a menos 3. Aí você vai fazer pH. pH menos log de H+. Simplesmente, pH menos log de 10 a menos 3. Olha, log para pH é de base 10, é a mesma base, base 10. Então, eu posso cortar, pH igual a 3. Ó, solução ácida. O mesmo se faz com pOH. Tá? Então, é isso que você sabia. Agora, não creio que vai cair, vou falar agora lá. É se o cara não der para você, o H+ ou H-. Ó, se for calcular o H+, X polaridade alfa. O H-, X polaridade alfa. Quando é ácido, X número de hidrogênios. Quando é base, X número de hidroxilas. Esse caso aqui, eu já acho muito para a prova de qualificação. Então, o que precisa saber? Isso aqui é importante, uma forma, uma coisinha simples, mas, infelizmente, nosso tempo já passou, né, gente? Eu estou já atrapalhando a professora. Professora que vai me substituir, pelo amor de Deus. Desculpe. Tá? Queridos, beijo, abraço para vocês. Domingo, estarei torcendo muito por vocês, mas muito. Podem confiar na gente. Tá? Nós estamos fazendo o máximo que a gente pode para tentar ajudar vocês. E eu amo vocês muito. Vocês querem aturando, já é um cara velho, um cara chato pra cacete, mas a gente quer ajudar você. A gente quer ajudar você. Então, boa sorte domingo para todos. Façam com calma, vai devagarzinho, não tenha pressa, entendeu? Não conseguiu essa, passa para outra e assim por diante. Não fica preso numa questão. Tem que saber fazer prova. Faz aquela leitura direta, aí faz um monte. Aí volta para repetir. Tá? Se fizer com calma, as coisas acontecem. E se não acontecer, por favor, a guerra não acabou. Essa é a primeira batalha. Temos uma outra em agosto, para depois chegar na batalha final. Então, gente, não é para ninguém ficar triste se não conseguir. Tá legal? Nós estamos aqui, todos nós, para ajudar vocês, ok? Fiquem com Deus, boa sorte, Deus acompanhe vocês, tá? Tchau, um abraço.